Estamos aqui, mais uma vez reunidos, na Casa de Altivo Panfiro, para mais uma palestra da quarta-feira, às 15 horas. Queria solicitar a todos os presentes que desliguem os seus celulares, ou se não puderem desligar, coloquem no modo silencioso, para não atrapalhar o andamento do nosso estudo da palestra de hoje. Vamos dar alguns recadinhos pertinentes à nossa casa. A nossa casa tem uma obra social, Antônio de Aquino, a qual ela funciona aos sábados na parte da manhã. Mães, crianças, pais, vêm à nossa instituição, toma-se um café da manhã reforçado, participam do estudo do Evangelho de acordo com a sua idade. Após isso, tomam um passe e recebem um almoço. Nossa casa, ela vive de doações, então precisamos de doações. Quem mantém nossa casa somos todos nós. Então, assim, o que você for fazer na compra para a sua casa, lembre um pouquinho da Casa de Altivo Panfiro, onde há necessidade de material de limpeza, um arroz, um feijão, uma água sanitária, aquilo que você puder, nada imposto e nada obrigatório, sempre vindo e doado de bom grado. A nossa instituição, nós temos estudos todos os dias da semana, divididos em cursos e palestras. Às quartas e sábados nós não temos cursos, são destinados às palestras. Quarta-feira, às 10 da manhã, às 15 horas, nesse horário, e às 19 horas. Junto com a palestra, nós temos o nosso tratamento de passe de cura, que é o tratamento do passe espiritual. Aqueles que se sentirem necessidade de um reforço, de um fortalecimento físico e espiritual, fiquem para o atendimento fraterno, converse com o médium da casa, que ele orienta como proceder para frequentar o tratamento do passe de cura. Aos sábados, nós temos reuniões às 10 da manhã e às 17 horas. Junto, na parte da manhã, no segundo andar, funciona as nossas atividades da obra social, como eu falei para vocês. Lá tem evangelização, tem aulinha de moral cristã, tem as palestras para os pais e para as mães. É um trabalho muito gratificante em prol dos semelhantes. A nossa casa oferece também vários cursos da Obras Básicas de Kardec, estudos da obra de Leon Denis, estudos da obra de André Luiz, estudos da obra de Dona Ivone Pereira, encontros que fazemos durante o ano. E eu gosto de ratificar que todos esses cursos, todos esses encontros são exclusivamente gratuitos, não se paga absolutamente nada, tá? Então, se a pessoa tiver com uma dificuldade, não venha estudar com a gente, que nada disso é cobrado, tá bom? Hoje, nós vamos ter o estudo do Evangelho com a nossa querida Dália Teixeira, aonde ela falará do capítulo 19 ao item 11. Na sustentação do passe, nós teremos a Conceição Veloso, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 160. São duas companheiras trabalhadoras da casa, onde se colocam e se predispõem a estudar para fazer o estudo desta tarde de hoje. Agora, eu vou ler
A lição do Caminho, Verdade e Vida, 160. O varão da Macedônia, que será comentado pela nossa querida Conceição na hora do passe. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia. E lhe perguntou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, item 9. Vamos ao comentário de Emmanuel. Além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, e em identidade de circunstância, desde que se acham aptas às semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará estas possibilidades, percebendo-lhe o admirável valor. Isto, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tárcio, em Troande, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede o auxílio. A narração apostólica é bem clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tárcio identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordarmos semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais da nossa casa tão amada, ao nosso tão querido altivo, Dr. Erma, Baltazar, Antônio de Aquino e todos aqueles amigos que estão junto de nós nos nossos momentos de dores, de dificuldades, de tristezas, elevando o nosso pensamento a cada um deles. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, Pai, em Seu nome, para mais um estudo desta tarde de quarta-feira. Auxilia, Senhor, as nossas necessidades, ampara, Senhor, a nossa convicção, dê-nos a força para prosseguirmos a Sua jornada, junto com o Teu Evangelho e com os Teus ensinamentos, Pai. Ampara a nossa companheira Dália, que irá desenvolver o nosso raciocínio da tarde de hoje, elevando o seu pensamento ao mais alto, Senhor, aos nossos amigos e benfeitores espirituais. A nossa querida Conceição, também, que nos guiará o nosso pensamento no momento do passe. Momento esse, Senhor, a qual entramos em comunhão com os nossos benfeitores e amigos espirituais para as transfusões de energia a qual recebemos. Ampara-nos, Senhor, fortaleça-nos, ajuda-nos a estarmos sempre junto de Ti e de nossos mentores e amigos espirituais.
Que assim seja. Com o intuito de nos aprimorarmos e a cada vez mais aprendermos um pouco mais com o Evangelho do Cristo, hoje a nossa querida Dália vai falar do capítulo 19, A Fé Transporta Montanha, o item 11. Eu vou ler só um pedacinho para que ela possa transcorrer no seu estudo com mais tranquilidade de horário. A fé, mãe da esperança e da caridade, instruções dos Espíritos. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Eu passo a palavra agora para a nossa querida Dália, que os bons espíritos possam intuí-las no seu estudo desta tarde. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, aos nossos queridos internautas, aos nossos amigos já desencarnados, a todos nós que necessitamos sempre de ter o contato com o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos. Nós ainda, em vários momentos da nossa caminhada, a nossa fé, a nossa esperança, ela balança um pouquinho, né? Então, por isso, nós necessitamos sempre ter o contato com essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que traz para todos nós os ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar, como o nosso querido Léo falou, sobre a fé, a esperança e a caridade. E hoje nós vamos trazer para todos nós, para mim também, claro, né, a história da Dama da Fé. Aí eu fiquei pensando assim, será que um dia, né, a humanidade inteira, todos nós vamos ter algum título em relação à fé? Mas a gente vai começar trazendo primeiro a palavra de Tiago. Tiago fala assim para nós, está lá na Bíblia: a fé sem obras para nada aproveita. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito nisso haverá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé nela não é paralítica. A fé requer movimento. A fé requer esperança. E após tudo isso, esse conjunto fé, esperança, vem a caridade, que são as obras. Não adianta eu ter somente fé, esperança e não ter as obras, que são a caridade.
Então vamos começar assim como eu falei, que eu vou trazer a história da Dama da Fé. Eu acho que poucos aqui, né, a gente vai pensar assim, se eu estiver equivocada, vocês me desculpem. Mas eu acho que poucos conhecem a Dama da Fé. Até porque a Dama da Fé, ela não é narrada nos evangelhos. A Dama da Fé é a mulher hemorroísa. Ela é a Dama da Fé. Abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez. Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. À época, né, a pessoa que tinha essa dificuldade, essa doença, ela era considerada impura. Ou seja, nada que ela não podia tocar nada. Ela não podia pegar um copo, ela não podia dar um abraço, ela não podia sentar numa cadeira, ela não podia ter contato com a família, ela não tinha amigos. Por quê? Porque ela era considerada impura. E tudo que ela tocasse ficaria impuro. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Recorrer a todos os métodos curadores, consultar os sacerdotes, os médicos locais, e inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixava exorcizar-se, usara os preceitos da lei, submetera-se a experiências que a maltrataram intermitentemente. No entanto, tudo fora inútil. Seu mal era contagioso. Não, seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposta por Deus. Assim ela pensava, né? Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, ou seja, ela era uma mulher de posses. Resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico que ainda não havia consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Via-se constrangida e escondera-se, ocultando a marca de sua desdita. Ou seja, ela nem poderia, né, vamos supor, ela não poderia chegar aqui na nossa reunião pública, sentar-se à cadeira e ouvir a palestra. Então, ela fazia tudo às escondidas, para que ela não fosse notada e não fosse colocada fora do ambiente. Tinha agora pela primeira vez a oportunidade de falar com ele, Jesus. Seu nome, seus pródigos, conhecia-os através do que, de suas mãos, haviam recebido a saúde como doação máxima. E ele ali estava a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Lembra lá, Jairo, a cura da filha de Jairo? A filha de Jairo tinha à época 12 anos. E a mulher hemorrágica, há 12 anos, vinha buscando a cura. Amado pela sua bondade, Jairo,
e compreensão dos problemas humanos, Jairo buscava o Rabi desde cedo, procurando-o em todo lugar. Recorrer à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e, por fim, fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguia. Ou seja, Jairo estava buscando o Cristo Jesus para a cura da filha dele. E a mulher estava buscando Jesus para se curar. Mas a coincidência, a gente volta a lembrar, a filha tinha 12 anos e ela tinha 12 anos que buscava a cura. Também ela estava entre os que o seguiam. A 2 passos, tomada por ansiedade incomparável, faltava-lhe coragem para falar-lhe. Tantos eram os ouvidos atentos. Conheciam-na, e as marcas de sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que fizera em excesso. Vencida pela anemia, descarnada até mesmo diante dos médicos, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Essa mulher, ela estava tão enferma que ela já não tinha forças para caminhar, ela já não tinha forças para se levantar, ela estava com uma anemia profunda, mas mesmo com as dificuldades dela orgânica, ela foi, sendo a última dessa multidão, né, para ver o Mestre Jesus, com a fé e a esperança que ela poderia se curar. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Um turbilhão mental aproximou-se, emocionada, a medo. Cria nele, sentia-o, invadia-lhe o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia tão grande sinceridade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais. O turbilhão íntimo faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencida, a agonia que a assaltava, com a visão turbada, um movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos. E num movimento irresistível, a fé daquela mulher puxou-lhe a fímbria dos vestidos. E, ventura, o sangue estancara, deixou de sentir dor. Toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio, ouviu indagar. Narra-nos aqui na Bíblia. Na Bíblia ele conta para nós assim, esse aqui é a Amália Rodrigues Soler, que tem um livro Premissas do Reino, onde a gente tira isso. E ela informa para nós que os relatos dela são mais extensos e são mais detalhados, porque ela buscou no plano espiritual, ela busca lá informações e testemunhas para o fato que ocorreu. E na Bíblia ele fala assim para nós,
Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a piorar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. A fé, a esperança, ficaria curada. Imediatamente cessou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do mal. E logo Jesus, percebendo em si que saía dele um poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Jesus parou. Quando ele sentiu que uma virtude tinha saído dele, Jesus parou para saber para quem tinha sido, para quem tinha ido aquela virtude. É o que a Bíblia nos fala, e aqui a nossa querida Amélia. Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele olhou em redor como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhes aos pés e bradou: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Filha, fala-lhe com ternura e bondade. A tua fé te salvou. Olha a fé. Por isso ela é considerada a dama da fé. A tua fé. Se a gente for lá no livro A Gênese, estudar sobre os milagres, sobre os fluidos e sobre a cura, a gente vai encontrar esse relato fantástico. A gente não pode aprofundar aqui no estudo, mas é bom, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá para conhecer mais sobre esse fato. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. As inefáveis emoções daquele instante ficaria ali em pé, imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando se o pudesse. Despertaram-na para a realidade o que lhes indicavam o acontecido. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos seus e aos sítios de onde viera, do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir-lhe a narrativa, constatar. Com a saúde viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Fé, esperança e caridade. É o que o Evangelho fala para a gente hoje. Fé, esperança e caridade. Com a saúde viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperara a paz do corpo, mas perdera a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Olha que interessante, quando a gente iniciou, a gente falou, né, que nós
temos tanta vontade de estar com Jesus e nós temos a oportunidade de conhecer Jesus através dos seus ensinamentos. Nós temos tanta necessidade de Jesus que nós saímos de nossas casas e viemos para cá às 15h para assistir à reunião. Por quê? Por causa do palestrante? Não, porque a gente está com muita saudade dos ensinos do Mestre Jesus. Porque a gente tem saudade do contato de Jesus. Porque a gente tem saudade da energia das palavras de Jesus. Porque quando a gente lê o Evangelho, quando a gente estuda a doutrina do Cristo, nós sentimos essa vibração dele. É através dos ensinamentos dele que nós temos contato com ele. Nós o conhecemos mais intimamente. Por isso que ela fala aqui para nós, depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Quantos de nós, ao conhecermos a doutrina espírita, ao termos contato com a obra codificada por Allan Kardec, aqueles que muito vêm às reuniões, aqueles que vêm e tomam o passe de cura, isso aqui é o quê? Depois de encontrar tudo isso, a nossa vida mudou. Se nós formos fazer uma análise da nossa vida antes da gente vir para a doutrina espírita, nós vamos ver que a nossa vida mudou. Hoje, a gente ainda pode fazer tudo, mas a gente chega à conclusão que nem tudo nos é lícito, nem nos convém fazê-lo. Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. E é isso mesmo, gente. A gente está numa casa, né, numa religião, e a gente está caminhando dentro, né, dos ensinamentos, dentro da energia divina. Observe que quando a gente se afasta da casa, quando a gente se afasta dos estudos, quando a gente deixa de fazer o culto do lar, quando a gente deixa de vir numa reunião, nós estamos nos afastando dele. E nossa vida é interessante, a nossa vida muda um pouco. A gente pode até dizer assim, a gente viaja, quando a gente volta, a gente viaja e a gente não tem esse contato dentro da casa espírita, né? Quando a gente volta, o plano espiritual diz assim, você precisa voltar a sentir a vibração da casa. O médium tem que ficar na reunião pública apoiando, depois ele vai revezando no passe. Para quê? Para que ele possa novamente sentir, entrar dentro da vibração. E é isso que ela diz aqui para nós, ó. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. A gente precisa abandonar tudo, a nossa família, o nosso emprego, a nossa casa, para seguir Jesus? Claro que não. Claro que não. Não é isso que ela está dizendo aqui para nós, para ficar claro para nós. Mas nós precisamos organizar nossa vida para que a gente possa segui-lo, seguir a Jesus. Como é que eu posso seguir Jesus? Sábado de manhã, 8h da manhã até meio-dia, tem a obra social. Eu estou ali o quê? Seguindo Jesus. Aquele que está na obra social, ele cria um vício tão grande que às vezes é assim, hoje eu não vou. Não, daqui a pouco está pronto, já está aqui. Você não consegue deixar de segui-lo.
É isso que ela está dizendo para nós. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Quantas vezes, né, vamos dizer assim, no verão, né? Imagina sábado, um verão, e nós que trabalhamos na obra social, estamos aqui. Porque naquele dia, naquele horário, nós necessitamos seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos. E segui-lo numa obra social é você fazer o quê? Porque o estudo é fé, esperança e caridade. E naquele momento você está o quê? Tendo a fé, tendo a esperança que você vai levar para o outro e fazendo a caridade para o outro e para você. Porque quando você vem na obra social, não é para o outro que você está fazendo a caridade. Você também está. Porque tem gente que diz, quando faz isso, eu estou fazendo para o outro. Não é para o outro. Imagina você ficar sem o outro. Eu não me imagino ficar sem as mães na obra social. Porque eu é que preciso delas. Porque eu preciso seguir Jesus. Porque eu tenho a necessidade de ter contato com Jesus. E as mães da obra social, para mim, significam o Mestre Jesus. Com elas eu aprendo. Com elas eu abaixo a vaidade, o orgulho, o egoísmo. E aí eu estou o quê? Seguindo Jesus. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes, que antes a detestavam, e foi ao seu encontro. Por quê? Porque antes da cura dela, ela não podia ter contato com parentes, ela não podia casar, ela não podia abraçar a mãe, o pai, um amigo, porque ela era impura. Tudo que ela tocasse, né? A época dizia-se que ficaria impuro da mesma maneira. Imagina, ela não podia fazer comida. Se ela fizesse comida, a comida ficava impura. Para aqueles amigos que chegaram depois, nós estamos falando da mulher hemorroíça, tá? Aquela que sangrava. Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia, pois, que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes que antes a detestavam e foi ao seu encontro. Desde então, ouvia suas pregações na orla no mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Lentamente enchia o espírito de paz, como o sol de luz que inunda a terra quando chega o carro da madrugada. Seguindo-o por toda parte, não ignorava os que o detestavam, e no coração temia por ele, seguindo-o por toda parte. Será que ela só seguia? Será que nós aqui só seguimos o Evangelho? Ou será que nesse caminhar, nesse seguir, nós não estamos fazendo alguma coisa em benefício do próximo? Seguir também é movimentar. A fé tem que ser movimentada, tem que ser ativa. Seguia-o por toda parte, não ignorava os que o detestavam, e no coração temia por ele.
O dia começara com o sol sem brisa, queimando tudo. O vento quente, àquela hora da tarde, crestava. A sinistra caravana que o empurrava na direção do Gólgota ainda não atravessara a porta da saída, aumentada cada vez mais por novos espectadores impertinentes que o saudavam. Poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém, ela os ouvia gritar: adiante, o chicote, sente o dilacerar do próprio coração. A ladeira é de difícil acesso, e os motejos se sucederam, enquanto o chicote, vibrando, rasgava-lhe as carnes ensanguentadas. Aquela subida cruel pela colina alquebrava-o sobre o peso da cruz. Subitamente, olha, isso aqui é de tanta importância, que a gente vai até levar isso para casa e vai raciocinar em cima desse pedacinho. Subitamente, ele escorregou e caiu. Não se conteve, tomou uma toalha que trazia, alvinente e lisa, e correu-lhe ao encontro. Ela não se incomodava se ela ia ser pisoteada, chicotada, empurrada. Não passou isso na cabeça dela. Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava-o. Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor. Quando retirou a toalha, nela se estampara o rosto dele, tingido pelo sangue. As pessoas ficam procurando, é o Santo Sudário, não é isso? Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor. Quando retirou a toalha, nela se estampava o rosto dele, tingido de sangue. Qual é o nome dessa mulher? Nas tradições cristãs, o nome dessa mulher é Verônica. Amália Rodrigues Solé, no livro Premissas do Reino, disse que esse nome não corresponde, lá o nome não é um nome judeu. E com o correr do tempo, os nomes vão se transformando. Então, ela a chama, no livro dela, de Berenice. Berenice, que fica Berenice, para vocês entenderem como é que vai chegar a Verônica. Verenice, Veronice, Veronite, Veronique, Verônica e Verônica. Então, os dois nomes, as duas informações batem. O nome dessa mulher era Verônica. Se a gente for procurar lá na internet, a gente vai encontrar as informações sobre ela. Gritou então: vede vós que passais, atendei-me. O pranto lhe embarga a voz. O chicote, bradavam os judeus, o chicote. Não temos piedade. Ele, no entanto, olha demoradamente naquele átimo diminuto, os lábios entreabertos, nada dizem. Porém, ela ouve no imo de sua voz como antes: vá em paz, lembrar-me-ei de ti.
A caravana atravessa a porta judiciária, desce a encosta e começa a subida da coluna da caveira. Ele tomba novamente. Logo depois estava morto. Aos pés da cruz, rememorando os feitos, recordou então as suas palavras: e eu, quando for levantado da terra, todos atirarei a mim. Ele estava erguido. A humanidade seguiu depois. Desceu um monte e saiu a servi-lo. Ela, a mulher hemorroísa. Ela desceu o monte e saiu a segui-lo, acompanhando os que o amavam. Na cidade dela, ela ficou conhecida como a Dama da Fé. E o Evangelho vai falar para nós sobre isso. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Foi o caso dela. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Ela, com todas as dificuldades dela de saúde, com todo o medo, porque ela era considerada, vamos dizer, contagiosa, né? Com tudo isso, ela foi ao encontro do Mestre Jesus, sabendo que ele estaria naquele dia. Ela, com toda a dificuldade dela, porque ela estava anêmica, enferma, já tinha gasto tudo que ela poderia ter gasto, e ela vai, com a esperança de quê? De se curar. Mas ela tinha fé. Ela acreditava naquilo, ela acreditava na busca, ela acreditava no que ela queria. Ela tinha fé nela, ela tinha fé no Mestre Jesus. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. Quais foram as filhas? A esperança e a caridade. A fé é a mãe. A esperança e a caridade são as filhas. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 649, porque a gente está falando de fé, a adoração da mulher ao Mestre Jesus, e Kardec pergunta para os espíritos: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamo-nos dele, nossa alma. Na 650, ele fala assim: a adoração é resultado de um sentimento inato ou é resultado de um ensinamento? Sentimento inato. Sentimento inato. A mulher tinha esse sentimento como todos nós temos. A fé é um sentimento natural, está em a natureza. Nós, espíritos criados simples e ignorantes, nós já temos essa marca em nós da fé, da esperança e da caridade. É inato, cabe a cada um de nós desenvolver de acordo com as necessidades e com as oportunidades, mas todos nós temos esse sentimento. E ele fala: terá havido povos destituídos de qualquer sentimento de adoração? Não, nunca houve povos ateus. E a gente lembrou de um ditado que as pessoas falam assim: sou ateu graças a Deus, não tenho? Quer dizer, ninguém é ateu. Por quê? Nunca nós fomos criados já com esse germe, a fé.
a esperança e a caridade. Na 941 do Livro dos Espíritos, ele vai falar para nós também, muito interessante, que ele vai falar para a gente sobre a esperança. E ele fala assim para nós: a esperança faz com que aguarde uma vida melhor. E a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo, onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deve temer. Ele está falando sobre a morte, essa questão. E no momento ele fala sobre a esperança, né? A esperança é de uma vida melhor. Tem gente que fala assim, o Brasil, eu não gosto muito de falar isso não, mas o Brasil não tem jeito. Pois eu acredito que o Brasil tem jeito sim. Senão, eu não vou ter fé, e a fé está em mim, eu não vou ter esperança. Mas, se o Brasil não tem jeito, eu faço parte do Brasil. E se eu já conheço a doutrina espírita, se eu já tenho contato com a doutrina do Cristo, eu preciso fazer a minha parte, que é a caridade. Então, tem jeito sim. Tudo tem. Fulano não tem mais jeito. Olha a mulher. Todo mundo achava que ela não ia se curar. Mas ela, com a fé dela, a esperança que ela tinha dentro dela, ela tinha a certeza que ela iria se curar. E também no Livro dos Espíritos, ele vai falar da caridade. Ele vai falar assim para nós sobre a caridade. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real, que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os seus atos de sua vida corporal representarem a prática da lei de Deus. A fé está nas leis naturais. Então, a fé é lei divina. Quando todos os atos da vida corporal representarem a prática da lei de Deus e quando compreenderem antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos que praticados, ele se perguntará se não violou essa lei, se não fez mal a ninguém, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem a ele. O homem, compenetrado do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e sacrifica seu interesse à justiça. É bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, crenças. Então, a gente pode fazer a caridade. A caridade que ele está dizendo aqui, a caridade, ele não pergunta quem é, quem não é. A caridade você faz porque faz. É natural você fazer a caridade. É bom você fazer a caridade. Lembra da obra social que eu falei para vocês? Então vamos voltar ao Evangelho. Aí ele fala assim: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável.
A fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes, são 3 trindades inseparáveis. Lembra da mulher? Fé, esperança e caridade. Depois ela saiu, depois ela diz para nós: encontrei uma outra vida. Ela teve sentido, ela foi direcionada. E é isso que acontece com a gente quando nós temos a certeza desse amigo querido que é Jesus. A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Foi o que aconteceu com ela. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ele? Se a menor dúvida viesse a abalar a fé dela, ela não teria se curado. Porque quem se curou foi Jesus. Jesus falou: tua fé te curou. Ela em momento nenhum deixou que a fé dela e a esperança dela sofresse abalos, mesmo com toda aquela multidão que poderia expulsá-la daquele lugar. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias. Foi o caso dela. A fé dela, mesmo ela sendo desprezada, ela não podendo frequentar lugar algum, ela não tendo amigos, não podendo ter contato com família, não ter um filho, não poder fazer um café, não poder tocar numa cadeira, num copo. Mesmo com tudo isso, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé não desafia o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. A dama da fé, né? Eu acho que a gente pode até dizer assim: nós vamos sair daqui hoje contagiados com a história da dama da fé. Porque é contagiante quando você vê uma pessoa que com tantas dificuldades, mas muitas dificuldades, a nível espiritual, a nível emocional, a nível físico, não se deixou abater. A fé sincera é arrebatadora e contagiante, comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela vossa esperança. Então, o exemplo da nossa fé, o exemplo da nossa esperança, e a gente sabendo que fé sem obras não é nada. Cá embaixo ele fala assim para nós, o Espírito José: crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. Foi o caso da nossa dama da fé, a mulher hemorroísa. E para a gente finalizar, né, a gente vai trazer um poema da nossa querida Meimei, trazido pela psicografia do nosso Chico. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo por luz celeste acima de ti. Crê e batalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra,
mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflições ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa querida Dália Teixeira pelo estudo de hoje do Evangelho, né? A fé, a caridade e a esperança. Agora, queridos companheiros, vamos para o momento do passe. Solicitamos aos médiuns que se ponham na posição Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos companheiros e amigos espirituais. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, queridos amigos espirituais da nossa tarefa do bem, que neste momento, o momento do passe, ao qual possamos elevar os nossos pensamentos aos nossos mentores e amigos espirituais, rogando, Pai, a sua misericórdia, a sua intercessão em nossas vidas, para que possamos, Senhor, seguirmos os nossos passos junto de Ti e de nossos benfeitores amigos, elevando, Senhor, nosso pensamento a Deus, elevando, Senhor, nosso pensamento aos seus ensinamentos e aos nossos bons e amados guias espirituais. Ajuda-nos, Pai, a prosseguirmos a nossa jornada, a caminharmos junto de Ti, com o Teu Evangelho e com o nosso tão querido Allan Kardec. Fortaleça-nos, Pai, neste momento, amparando-nos, ajudando-nos, vibrando junto de nossos benfeitores, seguindo a Tua seara do bem, da paz e do amor. Meus irmãos, então, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa passagem, Emmanuel comenta ela falando que na nossa vida diária, como nós nos comunicamos, convivemos uns com os outros na vida diária, durante o sono, na hora em que dormimos, nós também colocamos em comunicação com os espíritos, tanto os espíritos que estão encarnados, que dormem como nós, e espíritos desencarnados. Então, nós nos colocamos em relação, em comunicação, em convivência com esses espíritos no momento do sono. E por isso que é importante a gente, antes de dormir, fazer uma leitura do Evangelho e fazer nossa prece, pedindo a Jesus, ao nosso anjo de guarda, que nos traga para nossa casa espírita, para que aqui possamos trabalhar, estudar, mas para que isso aconteça,
é necessário que nós vivamos o nosso dia em paz, em harmonia, cumprindo com os nossos deveres, cumprindo com as nossas obrigações, não esquecendo de orar na hora de levantarmos, pedir a bênção para o nosso dia e ter um dia calmo, porque de acordo com o que vivemos o nosso dia, nós vamos ter a noite de sono tranquila, com os bons espíritos, ou cheia de pesadelos e acompanhada por maus espíritos, dependendo do que nós pensarmos, do que nós fizermos no nosso dia. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, amigos espirituais da nossa tão querida amada casa de Altivo Panfiro, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, Pai, em Seu nome, para agradecermos, Pai, a oportunidade do estudo desta tarde, para agradecermos, Senhor, as nossas vibrações, o nosso refortalecimento físico e espiritual, Senhor, de estudarmos junto contigo o Teu Evangelho, o Teu ensinamento, Pai. Fortaleça nossos pensamentos, ajuda-nos, Pai, para prosseguirmos em nossa jornada, que a cada dia nós possamos ser um pouquinho melhores do que nós fomos ontem, como Tu mesmos nos ensinaste, Senhor. Abençoa a todos aqueles companheiros que estão aqui em nossa casa, que mesmo nós não estamos vendo, Senhor, eles estão presentes, ouvindo, aprendendo, caminhando, Senhor, para o ensinamento maior. Fortaleça-nos, Senhor, ampara em nossa jornada terrena, para que possamos estar sempre junto de Ti, Mestre, seguindo os Teus passos e do nosso Mestre Allan Kardec. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos sempre junto de Ti e de Kardec, que nesta tarde tão abençoada, com um estudo tão interessante e importante para fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança e a palavra, Pai, que Tu veio nos ensinar com a maior força de todas elas, que é a caridade. Auxilia-nos, Senhor, no decorrer de nossa jornada e agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos junto de Ti e de nossos benfeitores e amigos espirituais. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Queridos companheiros que necessitarem do atendimento fraterno, permaneçam sentados no salão que um médium irá conversar com vocês. Uma boa tarde a todos.